Sim Notícias. Oferecimento Linhares Online. Conectividade e soluções. Hotel Ibis Style. Sua parada certa em São Mateus. Rimo. Roupeiro 6 portas Jundiaí. Apenas R$ 12 de R$ 99,90. Móveis Rimo. Olá, o Sim Notícias desta terça-feira já está começando, trazendo para você os fatos mais importantes de Linhares e região, e você confere em destaque nesta edição. Suspeitos de assaltarem e fazerem refém família do prefeito de Ecoporanga são presos aqui em Linhares. Jovem é baleado na região da Linha Verde, no bairro Interlagos. Consumo de pescado do Rio Doce continua proibido pela Anvisa, que negou ter emitido nota em favor do consumo. Cerca de 1.500 estudantes concluíram o curso de Cidadania e Prevenção às Drogas do Prece em Linhares. Hoje é dia da coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti, direto dos Estados Unidos. Começa no próximo domingo a Semana Nacional sobre Drogas. Eu converso no último bloco do Sim Notícias de hoje com o coordenador da Pastoral da Sobriedade, psicanalista Aguinaldo Giuriato. Confira também os assuntos do nosso esporte. Esses e outros destaques agora no Sim Notícias, aqui na TV Sim, seu canal local. A Força Tática da Polícia Militar prendeu em Linhares, nesta tarde, 2 suspeitos de participação no assalto à família do prefeito de Ecoporanga, na região noroeste do estado, Elias Dalcol. Os suspeitos estavam em uma casa do bairro Movelar, onde foram presos após denúncia anônima. Com eles foram encontradas armas de fogo, possivelmente usadas no crime. 5 bandidos encapuzados renderam o filho do prefeito de Ecoporanga, juntamente com a esposa dele e filhos, que estavam em uma residência na noite passada. Foram roubados carros, armas, joias e eletrodomésticos. Segundo a Polícia Civil, as vítimas foram colocadas nos carros e liberadas em uma lavoura de café entre Nova Venécia e Vila Valério. Os suspeitos presos em Linhares nesta tarde foram levados para prestar depoimento na Delegacia Regional do município. Pelo menos 1.500 estudantes que participaram do Programa de Resistência e Cidadania, o Prece, aqui em Linhares, receberam nesta tarde os certificados de conclusão do curso. O programa busca a prevenção às drogas. O programa Prece tem 3 objetivos principais: orientar sobre o perigo dos entorpecentes, segurança no trânsito e a proteção do patrimônio público. E após meses de palestras, caminhadas e outras ações do programa, chegamos à formatura de 1.500 crianças. Então, quer dizer, é um privilégio você ver uma quantidade de crianças dessas, da rede municipal de ensino, que a administração tem a preocupação de cuidar daquilo que não é só o conhecimento do português, da matemática, mas levar para essas crianças também o conhecimento da vida, de resistir às drogas, de preservar o patrimônio, de serem cidadãos melhores no trânsito. Então esse programa, ele visa atingir esse objetivo. Ele visa dar para eles, para essas crianças, uma condição de serem bons cidadãos no futuro, para contribuir mais e mais com a nossa Linhares, com o nosso estado e com o nosso país. Fernando é coordenador do programa e acompanhou o projeto do início até a formatura dos alunos. Para ele, o programa tem gerado mudanças na vida das crianças e, por meio delas, de toda a família. Alguns relataram que os pais não usavam cinto de segurança, passaram a usar depois. Outros conseguiram ajudar um primo que estava envolvido com álcool, e esse primo começou a parar de usar a bebida alcoólica. Eles mesmos falaram que costumavam riscar as mesas da escola e pararam de depredar o patrimônio público, começaram a se preocupar mais com o patrimônio público, começaram a se preocupar mais com as pessoas. E esse é o nosso objetivo. O prefeito também compareceu no evento em que foram entregues os certificados. Trajado com o uniforme do Prece, ele foi muito bem recepcionado pelas crianças. Resistência a tudo que de ruim e para chamar as coisas boas para si e para suas famílias. E como está escrito na camisa que eu também estou usando, que eles estão usando, quanto mais a família próxima, com certeza mais longe eles estarão das drogas. Então, parabéns aos familiares, a essa garotada bacana, aos instrutores, a todos aqueles que colaboraram para esse lindo momento que estamos vivendo aqui hoje no ginásio do bairro Interlagos. E é possível enxergar na alegria das crianças que o programa teve bons resultados. Animados com a formatura, os alunos mostraram que aprenderam bem os ensinamentos do Prece. Bom, eu
aprendi, tipo assim, a gente tem que valorizar a nossa vida. Não pode fumar, não pode roubar, não pode fazer nada. Temos que cuidar de tudo que nós temos, porque a gente sabendo que a gente é importante, porque que isso é um caminho sem volta. Eu aprendi sobre o trânsito, sobre a prevenção às drogas, né? Como resistir, né? Sobre o álcool também, o que ele faz nas nossas vidas. A educar os pais, a não dirigir com o celular na mão, prestar atenção na rua, olhar para os lados e não usar drogas. Um projeto interessante e importante, né, juntamente com o PROERD, da Polícia Militar e outras iniciativas, buscam aí reduzir a inserção de crianças no mundo das drogas, né? Realmente é preciso trabalhar a prevenção. Bom, você vê agora como fica o tempo nesta quarta-feira em toda a nossa região. A quarta-feira será com sol entre nuvens, infelizmente sem chuva. Linhares terá temperaturas entre 18 e 28 graus. Colatina com mínima de 17, máxima de 26. Em São Mateus, variação entre 18 e 29. E em Vitória, mínima de 17, máxima de 28 graus. A seguir, você vai ver que um jovem foi baleado na linha verde, região do bairro Interlagos, nesta tarde. É um instante só. Entidades que atuam na defesa dos afetados pelos rejeitos de minério da Samarco, no Rio Doce, divulgaram uma nota negando que a Anvisa tenha liberado o consumo de pescado no Rio Doce. A própria Anvisa participou de uma reunião com essas entidades. Em uma nota conjunta, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, o Ministério Público, o IBAMA, o IEMA, a Secretaria de Estado da Agricultura e a AGE disseram que houve erro de interpretação do laudo emitido pela Anvisa, atestando que não havia risco de consumo de peixes do Rio Doce. Essas entidades afirmam que a divulgação do documento por parte da Fundação Renova foi uma atitude equivocada. O conteúdo feito pela Anvisa, na verdade, é para subsidiar os trabalhos da Força Tarefa do Rio Doce. O procurador da República em Linhares, Paulo Henrique Trazi, informou que o objetivo da reunião foi propor ações e encaminhamentos para evitar possíveis prejuízos socioambientais associados a uma interpretação equivocada do conteúdo e conclusões de uma nota técnica emitida pela Anvisa. A decisão que continua prevalecendo é de que a pesca segue proibida no Rio Doce, assim como o consumo de peixes provenientes do rio e da costa marinha afetada pelos rejeitos de minério da Samarco. Pois é, nós enviamos um e-mail para a assessoria de comunicação da Fundação Renova e a resposta é de que a Renova apenas reproduziu uma nota divulgada pela Anvisa. Essa nota, na verdade, está restrita a esse grupo de trabalho, né, em relação aos impactados do Rio Doce, mas é uma nota que realmente não recomenda o pescado do Rio Doce, não libera, pelo menos por enquanto, o consumo do pescado proveniente do Rio Doce. A gente faz agora mais um rápido giro por Linhares com outros destaques da região. Uma pessoa foi baleada nas imediações da linha verde no bairro Interlagos na tarde desta terça-feira. A polícia não informou a identidade da vítima nem a autoria do crime. A pessoa baleada foi encaminhada para o hospital Rio Doce, onde permanece internada. E um jovem de 23 anos teve um mal súbito e morreu numa academia de ginástica de Rio Quartel na manhã desta terça-feira. O educador físico Renan Bergamaschi chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Rio Doce, mas não resistiu. Renan era de uma família bastante conhecida na região de Quartel de Cima, onde morava. E uma caminhada marcou a luta contra o trabalho infantil pelas ruas de Baixo Quartel nesta manhã. Com faixas e cartazes, estudantes foram às ruas acompanhados de professores de escolas da região. A caminhada foi realizada pelo Centro de Referência e Assistência Social CRAS de Rio Quartel. A iniciativa fechou os trabalhos do CRAS relacionados ao trabalho infantil na região. Ainda neste mês foram realizadas palestras sobre o tema e oficinas de família. Vamos saber como fechou o dia o mercado do café. O Arábica tipo 6, R$ 356 a saca. O Arábica 7, R$ 308. Conilon tipo 7, R$ 268 a saca. Confira agora os destaques do nosso esporte de hoje. Sim Esportes. Oferecimento. HE Esportes e Central Bikes e Motos. Muito bem, hoje eu estou aqui com as feras do nosso judô. Tem aqui o professor Charles, que tem um trabalho autônomo, levando grupos de atletas aqui de Linhares para participar de competições aqui no município, estaduais e até interestaduais. Não é mesmo, Charles? O trabalho continua.
trabalho continua, é isso aí. Bom, vocês estiveram no rádio comigo para falar de mais uma conquista estadual, rapaz, que vocês ainda comemoram. Você, por exemplo, medalha de ouro, né? Lá na Grande Vitória, no Junes, que são Jogos Universitários. Isso, nós participamos do Junes, que aconteceu no dia 25 do mês passado. Eu me consagrei campeão e o Álvaro ficou em segundo lugar e o Matheus ficou em segundo lugar. Com isso eu consegui a vaga da seleção capixaba e agora eu vou disputar o brasileiro. Brasileiro, rapaz. Universitário lá em Salvador, Bahia. Salvador, Bahia. Álvaro, e sua história começa lá falando no microfone aqui, começa lá na competição estudantil, né? Sim. Começou em 2017, quando o professor Charles me convidou para participar dos Jogos Escolares. Eu aceitei o convite, desde então foi onde eu comecei os treinamentos e fui campeão em 2017, consegui chegar ao brasileiro, infelizmente não trouxe o título, mas é isso, continuei trabalhando firme. Esse ano eu fui de novo, novamente nos Jogos Universitários agora. Infelizmente fiquei em segundo lugar, mas é isso, bola pra frente, treinar bastante. Conseguiu a segunda melhor colocação, tá aqui, ó, começa a ficar com torcicolo, o negócio começa a volumar por aqui, e o Charles já tem torcicolo que é muita medalha, né? E como é que você vê o estágio do judô capixaba hoje, para terminar aqui esse Sim Esportes, que é rapidinho? Olha só, o judô capixaba é um judô expressivo, muito bom. É um judô que sempre está subindo nos pódios, independente das suas colocações. Mas, de uma maneira geral, o judô, assim como outras modalidades individuais, precisa de apoio, porque material humano e atleta nós temos. Isso. Potencial humano nós temos. Falta é apoio. É o grande problema do atleta amador. Tá certo. E você vai conferir mais detalhes na continuidade desse trabalho lá no Sim Esportes Rádio, todos os dias de 11h30 ao meio-dia. Todas as quintas-feiras nós temos tudo sobre artes marciais e é claro que o judô não vai faltar. Então, até Salvador, na Bahia, meu amigo. Você vai continuar recebendo informações do nosso judô. Valeu, Valdemar, obrigado pela participação. Daqui a pouco, depois do intervalo, você confere a nossa entrevista de hoje com o psicanalista e filósofo, além de palestrante, Aguinaldo Juriato, falando sobre a Semana Nacional de Prevenção às Drogas. Muitas atividades irão acontecer aqui em Linhares, realizadas pela Pastoral da Sobriedade da Diocese de Colatina. É um instante só. E a gente, nesse último bloco do Sim Notícias, nós vamos falar de um assunto muito importante, a Semana Nacional sobre Drogas, né? Conscientização e prevenção e o trabalho que a Pastoral da Sobriedade tem realizado aqui no município de Linhares. Eu vou conversar com o filósofo, psicanalista e mestre em Ciências da Educação, o professor e palestrante também, né? O professor Aguinaldo Juriato, meu convidado de hoje. Aguinaldo, boa noite, como vai? Tudo bem? Boa noite, Cláudio, boa noite a todos. Tudo bem. Aguinaldo, um tema bastante complexo, mas que realmente é importante se falar. E nós vamos ter uma semana intensa de ações. Antes da gente falar da programação, eu queria que você falasse assim, com a experiência que você tem nesse trabalho da pastoral e vem acompanhando tanta gente que infelizmente é vítima da dependência. Em que contexto a gente está hoje na nossa sociedade nessa questão da droga? Cláudio, em sentido geral, a gente está num processo até de crescimento, de aumento, né, do uso, né, abusivo das drogas. É preocupante porque quando a gente busca entender, né, como que seria uma vida mais tranquila, mais em paz e tal, e a gente vê esse incentivo até, né, do uso das drogas. E assim a pastoral, então, a Pastoral da Sobriedade, ela busca encontrar modo, né, e ações para tentar, principalmente, prevenir o uso das drogas. Agora, Aguinaldo, é interessante que, para quem chega... A gente está falando aqui de drogas, mas existem... É um contexto enorme, né? Se você for pegar a relação do que é droga mesmo, são vários produtos, várias substâncias, né? Agora, para chegar naquelas substâncias mais graves, mais sérias, geralmente se começa por algo pequeno, né? Há uma tendência a você ir aumentando, né, o uso da determinada substância e daí vai criando a dependência. Mas se a gente considerar num contexto assim mais amplo, o que são drogas? Toda substância que causa um desequilíbrio no organismo.
Então, nesse sentido, qualquer substância pode ser uma droga, o remédio pode ser uma droga, o comer demais pode ser uma droga, entendeu? Então, isso é a droga. Agora, a gente quando conversa sobre drogas, a gente procura fazer uma diferenciação maior sobre o que é droga no sentido ilícito e droga no sentido lícito. Né? Então, assim, conceituando um pouco melhor, é ilícita toda droga cuja comercialização ela não é aberta, quer dizer, você não encontra drogas, né, crack, cocaína e essas drogas vendidas abertamente. Então ela está vinculada a um tráfico, né? Então isso é uma atividade ilegal. Ilegal, tá? Isso é ilícito. A droga lícita, que na verdade é pior do que a ilícita, e aí nós estamos falando, por exemplo, do álcool ou do cigarro, é uma droga lícita, contudo, muito mais prejudicial. Mas pior por quê? Em que sentido, Aguinaldo? Diretamente a pessoa, por exemplo, o tabagismo é a droga que mais mata no mundo. Causado, então, pelas consequências da nicotina no sistema, câncer, etc. Então, individualmente, o tabagismo é a pior droga. O alcoolismo, que é considerado lícito, porque você pode adquirir numa venda aberta, né? Comercial. O alcoolismo, ele afeta não só a pessoa no sentido físico, psicológico, né? Também as questões das doenças ligadas ao álcool, né? Mas principalmente a família e a sociedade. Toda a sociedade acaba pagando por isso. Então, aí a gente conclui que o alcoolismo é a pior droga, se você considerar o contexto geral da sociedade também. Ô Aguinaldo, agora o desafio é ainda maior, porque assim, ao que parece, as drogas lícitas, né, você citou o cigarro, a bebida alcoólica, é algo que passa como se fosse algo realmente comum, né, corriqueiro, né, as pessoas estão acostumadas ali a tomar a sua cerveja, enfim, a consumir Esse que é o problema. E aí está o perigo, né? Ali é que está o perigo, porque a pessoa, porque não é ilegal você beber e tal, ela perde a noção do limite, até onde ela pode ir, né? Por exemplo, na ingestão de álcool. E ali, Cláudio, eu gostaria de conceituar e deixar bem claro o seguinte. A gente tem basicamente duas categorias de usuários do álcool, que é o álcool, o alcoolista ou aquele bebedor chamado eventual, social. Só em algumas ocasiões. Algumas ocasiões e tal. E aquele que é alcoolista. Então, aquele que usa o álcool e não é alcoolista, ele pode eventualmente exagerar, então passar até do certo limite, mas ele não perde o controle, ele vai até um certo ponto, não vou parar e tal, né? Ainda tirando as exceções da lei, porque quem ingere bebida alcoólica não pode dirigir, né? Mas o perigo está em a pessoa ser um alcoolista e ela entrar num processo de camuflagem, tipo assim, se eu quiser eu paro, eu bebo só quando eu quero, né? É como se fosse um certo auto-engano. E aí a pessoa, ela vai ingerindo cada vez mais o álcool e perde o controle. Então é preciso fazer uma diferença assim, olha, se você é alcoolista, zero bebida, é abstinência total. Não existe, é uma doença progressiva, é uma doença que não tem cura, entendeu? Então não adianta, não tem saída, não tem tipo sobriedade, isto é, eu vou beber até um certo ponto e depois eu paro. Isso é sobriedade. Então nós, as pessoas que não são alcoolistas, elas podem usar o bom senso, usar a racionalidade. Eu vou numa festa, não vou beber porque eu tenho que dirigir. O alcoolista, ele não tem esse controle. Ele começa e não para, né? Aí é que está o problema. Então a primeira coisa a fazer seria tentar classificar, ou que a pessoa pudesse se conscientizar, entender se ela é alcoolista ou não. É ela fazer essa autoavaliação ou ela fazer, ou a família ajudar, ou
profissionais especializados, pessoas que lidam com isso, para caracterizar. Quando eu recebo, Cláudio, no consultório, pessoa que tá já criando problemas em casa, com a família, porque a primeira vítima, né, da questão da dependência, principalmente do álcool, é a família. É a família, a primeira a sofrer. Né? A primeira a sofrer. Além da pessoa, mas assim, a nível social, é a família. Então, quando a família percebe que a pessoa ela está criando determinados problemas, chega em casa, né, um pouco agitado, quebra coisa, não responde, agressividade, ela precisa buscar ajuda. Esse é o momento. Então, esse é o momento. Então, olha só, principalmente para o alcoolismo, mas isso é para todas as drogas, a família precisa participar, porque a família, Cláudia, ela é codependente, ela é doente também. Acaba sofrendo as consequências, né? Pois é, gente, é sobre esse assunto que a Semana, né, Nacional sobre Drogas, que começa no domingo, né, Aguinaldo? Vai tratar, e são muitos assuntos, né? Então, assim, a gente, da onde que veio essa semana? Veio de uma colocação da ONU, criando o Dia Internacional de Combate às Drogas, dia 26 de junho. No Brasil, aproveitando essa questão, foi criada a Semana Nacional sobre Drogas, não só a nível de comunidade terapêutica ou de pastorais que lidam com isso, mas a nível de público mesmo. Nível geral. Geral. E, dentro disso, a Diocese de Colatina, ela criou, dentro da Pastoral da Sobriedade, especialmente a Diocese aqui de Colatina, da nossa região, mas todas as dioceses do Brasil, vão fazer, através da Pastoral da Sobriedade, vão fazer. Né? Especificamente, então, o dia 26, ele está na semana de 23, que é o domingo, até sábado, dia 29. Dentro dessa semana é que nós vamos fazer, né, um grande número de atividades, de ações, principalmente visando a prevenção, que é o foco principal do combate às drogas. Aliás, as políticas hoje elas têm se resumido a ações repressivas e curativas, né? Nós temos um arcabouço legal muito interessante sobre o combate às drogas e tal, mas fica aí aspectos abertos aí, porque a repressão ela é importante até certo sentido. Mas a repressão sozinha não resolve. Né? A nova política sobre drogas, cuja lei foi assinada agora em abril, nesse novo governo, muda o foco. No lugar de você fazer a redução de danos, o que é redução de dano? Eu fumo 3 maços de cigarro, eu vou cair para 1. É uma redução de dano, mas que não resolve. Então a política atual diz, não, se você é dependente, nós vamos fazer a abstinência da substância. Aí você pode entrar num processo de recuperação. Tá aí, gente. E é algo realmente muito complexo. Agora que é preciso unir forças para fazer isso, né? Para ajudar essas pessoas, né, Aguinaldo? Não é algo tão simples, individualmente, né? É quase impossível alguém que tem uma dependência, a um grau de dependência um pouco mais elevado, mas é um pouco impossível a pessoa ter o domínio, né, de poder dizer eu quero, eu vou parar. Eu vou parar. Né? Ali, se você observar as cracolândias, aquelas pessoas não têm o mínimo de condição de dizer se quer ou não, né, parar de Ela não tem essa consciência. Não tem. Então, eu sou favorável a que haja uma internação compulsória. Era isso que eu ia te perguntar agora. A internação compulsória, independente do querer daquela pessoa, através da família, ou até tirando a família, a pessoa é levada a um centro de tratamento com profissionais multidisciplinar adequado para ajudar aquela pessoa a resgatar o controle emocional, resgatar a racionalidade. E aí, eu acredito assim, né, dentro de 3, 4 meses, ela terá então condição de falar, poxa, agora eu quero mesmo
continuar fora. Até então, não. Agora, aguardar que ela decida, isso não consegue. É ela não tem condição psicológica, mas racional nenhuma, efetivamente, de decidir, eu quero ou não. Gente, é um assunto que renderia aqui um bom tempo conversando, um assunto muito importante. O nosso tempo é curto, né, o nosso bate-papo, mas eu quero agradecer ao Aguinaldo, dizer que, olha, ele trouxe aqui vários livros, né, várias obras que falam sobre essa questão, o trabalho da pastoral, a questão da dependência. E eu vejo aqui, Aguinaldo, que e nesse contexto, né, de dependência química, o papel da família, né, da igreja, ele é muito importante, né? Cláudio, então, o que é a pastoral da sobriedade? É uma ação concreta da Igreja Católica. Muitas igrejas trabalham com isso, mas a pastoral da sobriedade é da Igreja Católica. O que a gente faz? A gente tem encontros semanais, né, que a gente chama de encontro do passo. A pastoral, ela copiou um pouco o AA nos passos do AA. Então nós temos o admitir, confiar, entregar. Reconhecer que tem um problema. Toda semana a gente vai dar um passo. Então, durante 12 semanas, você fecha um ciclo e depois retorna. Aí vem o tal do admitir. Ora, para eu admitir que eu tenho problema, eu tenho que ter um controle emocional, racional, de quem percebeu que precisa de ajuda. Então, aqui fecha com aquilo que a gente vinha falando há pouco. Quer dizer, aquele usuário contumaz, aquele usuário, né, de grande volume, ele tem condição de dizer, eu admito que eu preciso. Não tem. Dificilmente. Então é preciso ir antes, antecipar ao admitir. Então a pastoral está começando a trabalhar assim. A gente faz o admitir, mas começa... Por que alguém entra na droga, Cláudio? Isso é que nós buscamos. Complexo, né? E aí vem várias questões, né? Pelo vazio interior, pela dificuldade, né, de convivência. Perder um ente querido e por aí vai. São N situações. Então, né? olha só, rapidamente, só para concluir mesmo. Lá no consultório, né, um dos meus clientes chegou lá porque ele é alcoolista. Beleza. Por que você é? Aí ele relata dizendo, olha, a minha vida não tinha sentido e nem tem sentido, por isso que eu estou aqui, eu já quis me matar várias vezes, né? Eu estava assim, a ponto de morrer mesmo, eu ia me suicidar. Antes de morrer eu pensei, eu vou tomar um porre, eu vou beber. Vou encher a cara. Bebeu, passou uns 3 dias bebendo e não morreu. Aí ele falou, poxa, mas então beber é melhor então ficar vivo do que morrer. Aí o que a gente conclui, o que a gente busca? Que a droga às vezes é uma saída, é uma solução, entre aspas, porque depois vem a problemática. Tem um preço para se pagar. Por isso que justifica o que eu disse. Antes de admitir, eu preciso reconhecer a minha vida para criar um projeto de vida nova. Eu não posso sair da droga sem colocar nada no lugar. Tem que ter um motivo muito bom. E aí a pastoral trabalha com isso. Vamos criar um projeto de vida nova, né, ajudar a pessoa, ajudar a família, para que a gente possa resgatar, pelo menos o básico, para ter uma vida melhor, mais equilibrada. Tá, joia. Eu agradeço aqui ao psicanalista, filósofo, né, professor, mestre em ciências da educação, Aguinaldo Juriato, por esse bate-papo. É um assunto, Aguinaldo, que a gente vai retomar na semana que vem, vamos acompanhar a programação, os trabalhos que serão realizados aqui em Linhares. E você que tem um familiar, ou você mesmo que se sente, né, com dificuldade, né, infelizmente com vício, algo que você precisa se libertar, está aí o trabalho da pastoral, né, da sobriedade. É só procurar a sua comunidade, sua paróquia aí e buscar informações. Aguinaldo, muito obrigado pela presença, viu? Cláudio, eu te agradeço muito pela oportunidade e estamos sempre disponíveis. Tá certo, a gente vai voltar a se falar sobre esse assunto. Eu agradeço a você que sempre nos acompanha pelo canal 16.1, para os assinantes Sky 316.1. Redes sociais, facebook.com/RedeSimLinhares, acesse, mande seu recado, veja todo o nosso conteúdo por lá também. E claro, o nosso canal no YouTube, você pode dar sua curtida, rever os nossos vídeos e reportagens. O telefone da redação, 3373-2000, TV Sim Linhares, seu canal local.